Pessoal, estamos dando início a mais uma Futura Invest TV. Hoje é dia 17 de agosto. O pregão ainda não abriu, por enquanto o índice futuro está aí beirando a estabilidade. Como sempre, nós vamos dividir esse programa em alguns blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar um pouco do cenário macro, em seguida algumas notícias que foram destaque na semana, e em seguida o Alan ele vai comentar com vocês sobre análise técnica, o que ele está enxergando em termos de tendência para as principais bolsas e os principais ativos que está chamando a atenção. E por fim, hoje nós vamos fazer uma entrevista com um gestor de ações, um gestor que tem muito sucesso na maneira com que ele conduz a gestão do fundo de ações, que é o Francisco Chico, gestor do Neste Ações, e ele vai conversar um pouco sobre esse momento de mercado que a gente está vivendo e inclusive dar algumas dicas para os pequenos investidores. Essa semana foi uma semana morna, olhando do ponto de vista macro, sem muitos indicativos. Como vocês sabem, agosto é o mês de férias na Europa, e como hoje o grosso em termos de atenção está sendo dedicado a essa questão de solvência nos países europeus, o fato dos políticos estarem aí de férias tem gerado aí um pouco de falta de assunto no quesito novos passos para o combate a essa crise de solvência. Os mercados continuam em lua de mel e a gente não viu muito de mudança na Europa. Olhando para os Estados Unidos, alguns indicadores importantes saíram, principalmente os indicadores ligados ao mercado imobiliário. O mercado imobiliário começa a se aquecer nos Estados Unidos. Isso é um driver bem importante, dado a representatividade que a indústria imobiliária ela tem, tanto para a geração de emprego quanto para a representatividade do PIB. Então esses dados foram bons da economia americana e as bolsas têm reagido muito bem por lá. Olhando para o Brasil, ontem saíram alguns números da economia brasileira que foram bem significativos, tanto as vendas do varejo quanto a criação de empregos vieram bem fortes. Esse, inclusive, foi o principal driver para justificar a alta forte que a gente viu na bolsa ontem. Então, a economia brasileira parece que no segundo trimestre fez fundo mesmo, e a gente está vivendo agora um ponto de inflexão, e é bem provável que a gente tenha um segundo semestre mais forte em termos de atividade. Tá? Falando um pouco sobre as notícias da semana, a Angela Merkel voltou ontem de férias, então ela já está começando a dar alguns discursos e algumas sinalizações importantes. Ontem a gente viu que o mercado amanheceu de certa forma no 0 a 0, ao longo do dia foi ganhando impulso. A Merkel ela deu um discurso no sentido de apoiar o discurso do Draghi de 3 semanas atrás. Lógico que a gente ainda está no oba-oba do discurso e os mercados têm melhorado no boato, mas a Merkel ontem deu uma declaração, de certa forma, reiterando o que já tinha sido dito, então isso pegou bem. Outro destaque é o VIX, um índice que mede o medo, analisando a volatilidade do mercado de opções dos Estados Unidos, que atingiu patamares de 2007. Isso é muito importante para mostrar que a gente está vivendo sim um período de diminuição de aversão a risco. Os investidores estão mais propensos a comprar risco no momento, e o VIX está no patamar atual, é uma sinalização clara de diminuição do medo e de compra de risco e remodelagem de carteiras. Por fim, eu queria mencionar que nós terminamos no segundo trimestre uma temporada de resultados bem fraca, tá? Mas essa semana algumas coisas importantes aconteceram. Quando a gente olha, por exemplo, o setor de construção civil, a gente percebe que os resultados foram tenebrosos, da maior parte das empresas foram divulgados, mas essas ações reagiram muito bem a essa enxurrada de notícias negativas, né? A gente viu o balanço de PDG, de Rossi, de Pisa vindo bem fracos e as ações subindo, o que mostra que já há uma precificação correta desses resultados tão negativos assim. Então, uma coisa que eu já aprendi no mercado é que quando as ações performam bem com notícias negativas, é um claro sinal de inflexão, e isso é importante que a gente perceba, dada a performance significativa que essas ações tiveram, com resultados muito ruins que foram divulgados ao longo dessa semana. Então, em termos de notícia e cenário macro é isso. Agora eu passo a palavra ao Alan, que vai conversar um pouco com vocês sobre análise técnica.
Olá pessoal, estamos começando mais uma parte gráfica aqui do Futuro Invest TV. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui da parte gráfica, do como está a perspectiva do Ibovespa para a semana. Vamos já de início dar uma olhada aí no nosso Ibovespa. Pessoal, eu continuo com a mesma perspectiva da semana passada. Quem viu o programa da semana passada, viu meu comentário aí de acreditar que o mercado pode ir aí passar os 60 e deve ir para os 62. Esse é o objetivo que eu projetei graficamente e eu continuo confiante acreditando que pode chegar lá. Não foi essa semana. Realmente essa semana aí o mercado não conseguiu aí romper os 160 mil pontos. Até olhando graficamente aqui, até o pregão de sexta-feira o mercado está subindo 0,28 e brigando aqui na resistência dos 60 mil pontos mais ou menos. Bateu 59.600 até o pregão de quinta-feira. E o mercado agora segue aí estabilizado aí nessa região. Ainda continuo confiante, ainda continuo acreditando que o mercado vai mais. Eu acho que o mercado pode romper os 60 mil pontos. O mercado por aqui já mostrou que não quer cair. Já mostrou aí que se segurou bem nessa região. Então, para mim, o mercado vem fazendo aquela clássica congestão em região de resistência. É isso para mim que o mercado está fazendo. E para mim, tanto congestão quanto no suporte ou quanto congestão na resistência, a gente sabe que a estatística aí é seguir a favor desse suporte ou dessa resistência. Como a gente está aí numa congestão na resistência, a estatística aí colabora de seguir a favor dessa resistência, que é romper os 60 mil pontos. Então, continuo acreditando numa alta um pouco maior do nosso mercado. Estrangeiros continuam comprados nos contratos futuros, o que me deixa otimista com o mercado. Vários gráficos já começam a ficar interessantes, vários papéis pararam de cair e o mercado já volta aí a refletir isso aí, já continua aí fazendo o seu movimento de alta. Então, para mim o mercado amarrou aí, semana foi bem amarrada, praticamente 0 a 0 a semana, mas eu continuo com a perspectiva de que o mercado pode bater lá nos 62 mil pontos, seria o objetivo inicial. Está sofrendo 60 mil pontos, mas está fazendo um gráfico bonito. Não está fazendo um gráfico feio, não está fazendo um gráfico de quedas. Pouca queda que teve, o mercado já recuperou rapidamente. Isso me deixa otimista com essa resistência. Então o mercado segue brigando essa resistência. Para mim, deve romper essa resistência em breve. Acredito no mercado melhorando no curto prazo. O que eu quero deixar claro aqui para o investidor. Pessoal, tem muita gente aí que está operando no gráfico, utilizando análise técnica e perdendo dinheiro. A razão é bem simples. Para você estar perdendo dinheiro no mercado como esse, é você estar comprado em papéis em tendência de baixa. Eu já comentei isso algumas vezes e comento de novo. O investidor não precisa ter pressa para comprar a sua ação. Compre ações em tendência de alta ou ações que pararam de cair e já começaram a subir. O investidor gosta de comprar um dia de alta e não quando a ação está realmente fazendo uma alta boa, quando a ação começou a se animar. Então é importante o investidor começa a entender isso. Vejo comentários já que bolsa é game, bolsa é sorte, fica difícil aí, tá difícil ganhar dinheiro, muitas reclamações, mas todo mundo que faz reclamações é incrível como tá comprado em ações em tendência de baixa. É incrível como uma ação caindo 40, 50% chama a atenção do investidor e ele quer comprar aquela tranqueira. A ação caindo 40, 50% quando a bolsa não está caindo, isso pessoal, é tranqueira. É gráfico ruim. O operador de análise técnica não pode comprar esse tipo de ação. Eu sei que é o senso comum, eu sei que a maioria pensa nisso e a maioria está errada. Quem compra essa tendência de baixo perde dinheiro. Não tem ninguém ganhando dinheiro. Quem está ganhando dinheiro foi quem comprou papel em tendência de alta ou papel que se segurou bem nesse momento de crise. Esses que estão ganhando dinheiro. Vou fazer um paralelo com vocês agora para mostrar essas situações no mercado. Vou começar aqui mostrando o PDGR3. Botei aqui a substituição do PDGR3, apesar da melhora do ativo nos últimos tempos, a gente pode ver que foi uma ação que caiu de 9 para 2,80. Até falando desde 2011 para cá, a ação caiu 70%. 9,75 caiu para 2,80. A ação que chama a atenção de muita gente começa a querer comprar ação. Aí você vai em Gafisa. A Gafisa está recuperando, não só ela. A Gafisa aí desde 2011 caiu aí de 11,19 a R$2. Foi uma queda aí de 80%. Então, essas quedas grandes chamam a atenção do investidor no curto prazo. Agora vou mostrar para vocês o JHSF3, pessoal. A ação que não caiu, que vem em tendência de alta desde 2011. Olha aqui o gráfico, pessoal, 2011, 2012, a ação não caiu em 2011, não caiu em 2012, a sua queda em 2012 foi muito pouca, ela fez mais um movimento lateral, como a gente pode ver aqui, esse movimento lateral que a ação fez, de repente a ação acelera e sobe 46% em 23 dias. Isso que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Parar de comprar porcaria quem quer ganhar dinheiro com curto prazo. Quem quer ganhar dinheiro no curto prazo, quem quer ganhar dinheiro aí com gráfico, tem que comprar papel forte, papel que se segura, papel que já parou
O mínimo tem que fazer, o papel está se segurando, que não está caindo com o mercado, ou que já parou de cair, já começou a fazer esse movimento de alta. É isso que o investidor tem que focar. O JHSF não caiu nada no ano e já subiu 46% aqui, só nessa pernada desses 20 dias. Quero mostrar para vocês, pessoal, mercado dá chance para todo mundo. A maioria que perde dinheiro porque está comprando papel que está caindo demais, papel em tendência de baixa. Para de procurar isso aí, começa a procurar papel forte. Minhas indicações estão sempre voltadas em papéis fortes e muita gente não gosta, não chama atenção a esses papéis fortes. O pessoal prefere comprar um papel que caiu 50%, 60%, comprar o GX, comprar papel caindo forte. E muitas vezes o cara fica segurando aquela ação durante um bom tempo e não tem o retorno financeiro esperado. Então, pessoal, o que eu quero passar com vocês hoje nessa edição do Futuro Invest é parar de procurar fraqueza e começar a procurar força. Quem quer ganhar dinheiro no curto prazo, compra força, não compra fraqueza. Então a mentalidade é outra. Você quer curto prazo, você quer ganhar dinheiro rápido no mercado, você quer operar análise técnica, você vai ter que comprar papéis que estão fortes no mercado, não é papel que está fraco. Quem está comprando papel fraco e está caindo são os fundamentalistas, que não tem nada a ver com isso aqui, que não quer dinheiro no curto prazo, ele quer dinheiro quando o mercado virar o jogo. Então, por enquanto, não esse foco aí fundamentalista. O foco de curto prazo é comprar papel forte. E eu vou lembrar aqui o que eu comentei na semana passada. Comentei de Minerva, BIF3, não foi ainda, pessoal, mas vai, continuo confiante. Papel forte o ano inteiro, já voltou a subir. Para quem não sabe, a Minerva está subindo 96% no ano e para mim vai mais. Para mim a gente vai ver esse papel acima de R$10 esse ano. Graficamente o papel continua muito bom. Já rompeu os R$10. Ainda está amarrado porque o mercado está amarrado, mas daqui a pouco vai decolar. Para mim o papel aí já rompeu os R$10 e vai muito mais. Papel com excelente configuração gráfica para comprar, para montar uma posiçãozinha. Comentei também na semana passada da Sul América, comentei desse momento R$14, papel rompeu aí e explodiu. Comentei esse rompimento aqui, pessoal, no vídeo, no Futuro Invest da edição passada, que rompendo os R$14 era compra firme, rompeu e vai mais, papel de dono, papel que começou a virar o jogo, papel que deve mais. E para essa edição, Brasil Foods, pessoal, eu aposto nisso, é papel que parou de cair, já começou a virar o jogo. E Brasil Foods é o papel que está virando o jogo. O papel caiu, ok, caiu de 38 para 27. Eu acho que ninguém aqui questiona a qualidade da empresa, a gente sabe que é uma empresa muito boa. Divulgou um balanço ruim nos últimos tempos aí, mas quem está acompanhando o mercado sabe que o mercado não está dando bola para isso não. As empresas estão mais baratas aí e tem muito espaço para subir. Então você está vendo aí muito resultado ruim e mercado puxando para cima as ações, não dando bola. Esse é o modo do mercado hoje. Não interessa aí se o resultado foi bom ou ruim. As ações estão subavaliadas, as ações estão baratas e ainda devem subir independente do seu resultado. E a Brasil Foods é um papel que, graficamente falando, começa a me chamar a atenção pelo mesmo exemplo que eu dei da Sul América na semana passada. Papel bom, empresa boa, papel de dono, que é importante, papel que a gente gosta e que já começou a armar pivô de alta, já começou a andar bem aí, já começou a confirmar um novo movimento de alta. Então a gente pode ver que o papel amarrou nesse suporte dos 27,50, começou a montar já seu pivô de alta. Durante o pregão de ontem, rompeu os 30,45, o que abriu uma boa oportunidade de compra. Então para mim, muito bem configurada. Quem está pensando em montar uma posiçãozinha aí, num papel de primeira, papel bom, papel grande, Brasil Foods aí é uma candidata forte, na minha opinião. Papel caiu, vem armando um pivô de alta, dando chance para quem querer comprar esse papel a preços baratos. Então, graficamente falando, muito bem configurada a Brasil Foods. Bom, então é isso, pessoal. Edição de análise técnica do Futuro Invest TV. É isso aí. Um abraço, pessoal, e até semana que vem. Nossa sessão de perguntas hoje e respostas, a nossa entrevista vai ser com o gestor do Fundo Neste Ações, Francisco Gifone Meirelles de Andrade. A gente já tem uma relação bem próxima, dado que a gente já distribui esse fundo há algum tempo, então eu vou chamá-lo de Chico para vocês que não conhecem, e ele vai conversar um pouco com vocês aí sobre cenário macro, o que é que eles estão enxergando para a Bolsa aí no curto prazo. Também eu vou abordar o assunto performance, como é que eles têm conseguido agregar tanto em termos de retorno nesse mercado que não tem sido fácil, muito volátil. E por fim, nós vamos tratar um pouco aí sobre cases e ações ou setores específicos que ele tem grandes convicções hoje de alta ou de baixa. Chico, bom dia, obrigado por você nos receber. A primeira pergunta eu já endereço e pergunto a você, o que vocês estão enxergando para a Bolsa no curto prazo? Vocês estão otimistas, pessimistas? Mercado agora 60 mil pontos é para entrar, é para ter cautela? Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Bom dia a todos.
E eu acho interessante de colocar que, obviamente, todo mundo sabe que a gente está inserido num cenário internacional muito complicado, né? A crise de 2008 que começou no sistema bancário americano e depois vem se alastrando para os países periféricos da Europa, agora chegando em países mais importantes também. Então, aquele cenário que a gente viveu alguns anos atrás, onde a Bolsa subia constantemente durante vários anos, acho que acabou ficando para trás. A gente tem visto que desde o início da crise a Bolsa que vem negociando num range entre 55 mil, mais ou menos 70 mil pontos. A gente acha que isso está aí para ficar durante um período relativamente longo de tempo. Recentemente a gente veio para a banda de baixo desse range, né? Treinou próximo desses 53, 54, 55 mil pontos e agora está voltando a haver uma recuperação pontual. A gente acha que essa recuperação deva continuar ao longo dos próximos meses, mas não muda o cenário global de dificuldade para equities que deve permanecer aí durante um bom período de tempo. A gente gostaria de salientar também que esse range para o índice Bovespa é para a média das ações, obviamente, que compõem esse índice, né? Então, o setor de ações de papéis de commodities vem performando muito mal e alguns setores do índice Bovespa vem performando muito bem, né? Então, o que a gente acha interessante colocar para o investidor? Em vez de você olhar o índice como um todo, tenta desmembrar o índice em vários setores. Aí sim, alguns setores parecem com uma tendência muito clara. Então, o setor de commodities com uma tendência de baixa, né? Então, papéis como Petro, Vale, Minas, CSN, OGX, HRTP performando muito mal e alguns papéis, alguns setores do índice Bovespa performando muito bem. Então, o setor de shopping centers vem performando muito bem, o setor de educação vem performando muito bem, e até o setor de energia elétrica vem performando muito bem também. Então, se você olha para a média, esse índice parece que não está saindo do lugar. Mas se você desmembra o índice em vários setores, aí sim você tem alguns setores com uma tendência muito forte e isso deve continuar. E a gente aconselha os investidores a entrar com posições compradas nos setores que vêm performando muito bem, mais notadamente esses três que a gente citou ultimamente aí. Ok, falando um pouco sobre acertos nesses primeiros 7 meses do ano, Chico, o fundo de ações de vocês aí, que é um long bias, ele está com uma performance superior ao Ibovespa em cerca de 20%, ou seja, vocês estão aí rendendo algo em torno aí de 22, 23% em julho, enquanto o Ibovespa estava caindo. Lógico que em agosto ele subiu um pouco, mas esse ganho relativo em relação ao índice é significativo. Então eu queria ouvir de você quais foram os principais acertos na gestão nesses primeiros 7 meses do ano que vocês tiveram e quais são as teses que vocês têm daqui para frente. Certo. Como você falou, o fundo de ações é um fundo long bias, né? Ele tem uma posição net comprada, mas pode ter um pouco de posições vendidas, né? Então é um fundo que tipicamente está com uma posição 20% vendida, 120% comprado e na média estando aí em torno de 100% comprado. Os maiores acertos na posição vendida foram as posições vendidas em papéis de commodities, principalmente papéis de commodities que estão investindo muito agora para colher os frutos só daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então, notadamente, isso acontece com a Petrobras, desde a descoberta do pré-sal, né, onde a empresa vem investindo recursos muito fortemente no presente e no futuro próximo, né? Então, aí nos próximos 3, 4 anos ela vai investir muito e só vai colher os frutos da produção do pré-sal a partir de 2015, 2016, se der tudo certo. Então, isso é uma combinação muito ruim, porque a gente acha que a empresa está investindo muito agora sem saber qual vai ser o retorno lá na frente. Ninguém sabe se o preço do petróleo vai estar 150, 140 dólares ou pode voltar para 30, 40 dólares. Então, isso é uma estratégia muito arriscada. A empresa está queimando caixa muito rapidamente. Pode ser que tenha que fazer uma nova oferta de ações no mercado. Então, isso é uma situação ruim para a empresa. Outros papéis que também seguem essa linha são os papéis terminados em X, né, do Ike Batista, que são mais projetos, a grande maioria deles, né? Então, da mesma forma, a OGX, por exemplo, é uma empresa, como ela está começando, ela está investindo muito pesadamente agora e o pico da produção só vai acontecer mais para frente daqui a alguns anos. Então, a gente acha que isso é uma estratégia arriscada. Então, posições vendidas
Petrobras, OGX, MMX acabaram dando resultados muito interessantes para o fundo, e como são papéis que têm um peso no índice Bovespa muito forte, também acabaram segurando o índice Bovespa, então isso acabou ajudando bastante na performance do fundo. Na parte comprada, são posições principalmente no setor de shoppings, né? A gente acha esse um setor muito interessante no Brasil, porque é um setor que te dá exposição à redução da taxa de juros que vem acontecendo aí no passado recente, e também te oferece algum tipo de proteção contra a inflação, porque os contratos das empresas de shopping centers geralmente são corrigidos por IGPM. Então, isso acaba te protegendo contra uma eventual volta da inflação no futuro. Então, essas empresas acabaram performando muito bem. Então, a gente gosta de tratar esses temas por setores. Então, quando a gente fala no setor de shopping, a gente está falando de Iguatemi, Multiplan, BR Malls, quer dizer, a gente tem uma cesta diversificada de ações desse mesmo setor que realmente vem performando muito bem. Um outro setor que a gente começou a comprar e a entrar mais recentemente é o setor de educação, né? Então, o FIES, que é esse plano de financiamento da educação do governo, começa a mostrar resultado. Então, todas as empresas dos setores começaram a se movimentar para cima muito fortemente. Então, empresas como a Anhanguera, Estácio, Croton, Abril Educação, quer dizer, todas elas estão muito fortes. Isso dá um indicativo de que isso seja uma tendência que tende a continuar ao longo do tempo. Então, eu acho que os destaques do fundo nesses últimos 6 meses acabaram sendo esses setores que eu citei. Ok, agora, Giga, eu queria mais teórica, até como um aprendizado para o pequeno investidor. A gente sabe que pequeno investidor, principalmente investidor pessoa física, tem medo de altura, né? Ele, quando olha uma ação que já vem performando muito forte, ele tende a achar que já subiu demais e fica com receio de investir. O outro lado da moeda é que a pessoa física fica tentada a comprar as ações que já caíram muito. Eu queria ouvir de você se essa maneira de pensar está certa, está errada, e o que é que você poderia aconselhar ao pequeno investidor no que tange a maneira psicológica, o viés psicológico que ele tem quando ele pensa em alocar dinheiro em ações. Essa é uma pergunta interessante, e a gente vê no dia a dia do mercado realmente as pessoas, e até pelo volume de termo, às vezes, que tem alguns papéis, você vê que o maior volume de termo dos papéis no dia geralmente são os papéis que estão mais caindo, né? E há uma tendência as pessoas comprarem aquilo que está mais fraco em vez de comprar aquilo que está mais forte. E a nossa experiência diz que tem que realmente, apesar de isso ser instintivo, a pessoa tem que evitar isso e tentar fazer o contrário, né? Eu lembro que quando o Petrobras subiu de R$1 para R$30, quer dizer, subiu 30 vezes ali ao longo dos anos 2000, de 2001 mais ou menos até 2008, 2009, essa ação ela foi fazendo máximas históricas ao longo desse tempo várias e várias vezes, né? Então, para um papel subir, né, e mudar de patamar, ele tem que estar na máxima histórica. Então, Petrobras, quando estava 1, estava na máxima histórica, depois 2 na máxima histórica, 10 na máxima histórica, 11, 12, e o papel, à medida que ele vai subindo ao longo do tempo, ele vai fazendo máximas históricas, e papéis que estão caindo é o contrário, né? Então, se você está comprando um papel que está caindo, significa que ele realmente não tem muitos triggers e tem muito mais gente querendo se desfazer daquela posição do que ao contrário. Então, a dica que a gente dá é realmente comprar os papéis que estejam fortes. Então, os papéis que estão fortes, estão perto da máxima, significa que estão subindo, né? Então, isso é uma notícia boa, e você tentar evitar esses papéis que estão mais fracos e realmente se concentrar naquilo que está forte. Então, por isso que eu acho que não tem muita vantagem de você operar o índice Bovespa. Por quê? Porque o índice Bovespa é uma média de vários papéis, né? Então, se você desmembra o índice e separa aquilo que está mais forte do índice, aí que estão as chances de você ganhar com menos risco, né? Claro que qualquer posição que você tome em renda variável tem o risco de você sair perdendo ao longo do tempo ou sair ganhando. Isso é inerente do jogo, mas eu acho que você aumenta as suas chances de ganhar se você realmente acaba investindo naquilo que está mais forte. E os setores que claramente estão mais fortes em Bovespa são os setores de papéis não commodities, né? Então, aí metade do índice Bovespa, que são papéis produtores de commodities aqui no Brasil, estão com uma perspectiva muito ruim. Eu evitaria esses papéis e
para a outra metade do índice, você aí tem uma série de opções de nomes que estão fortes ou estão ficando fortes, que podem ser uma boa opção para o investidor comprar e manter durante um período longo de tempo. Ok, Chico, a gente agradece a sua participação e até a próxima oportunidade. Tá certo, obrigado a todos.